Olá, olá, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos dar início à nossa live daqui um pouquinho. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Luiz Fernandes já entrou. Vamos aguardar mais um pouquinho. Então você está conosco nesta live, a primeira live da série Bullying em Tempos de Pandemia, no quadro Converse com a Cleo. Então esta live ela foi formulada de acordo com as enquetes realizadas no próprio Instagram e no Facebook, onde as pessoas participaram, deixando a sua opinião em relação ao que é bullying, se você sabe o que é bullying, se você sabe identificar o bullying, se você já sofreu bullying, se existe bullying entre irmãos, se existe bullying entre cônjuges, entre marido e mulher, e se realmente você acha que o bullying virtual, cyberbullying, aumentou agora nesses tempos de pandemia. Então, o nosso objetivo aqui é discutir com vocês, é encontrar caminhos seguros para a compreensão do que realmente é esse fenômeno, bullying na escola e o bullying virtual, o cyberbullying. Então, é importante que vocês estejam atentos, né? Se puderem, enviem as suas perguntas. Dentro das possibilidades, nós vamos procurar responder, mas o nosso tempo é bastante curto, né? É apenas 1 hora que nós estaremos aqui discutindo tais questões. E teremos 3 convidados especiais. Um do Brasil, o Alexandre Saldanha, e 2 de Portugal, o Tito de Moraes e o Luiz Fernandes. Então, nós estamos aguardando que eles entrem, vamos colocá-los. Aqui a gente já tem o Luiz Fernandes. Luiz, muito boa noite. Olá, Luiz. Boa noite. Olá, Luiz, muito boa noite, muito obrigada. Por você ter aceito o convite, é uma honra estar aqui com você, deste outro lado do Atlântico, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre bullying e cyberbullying em tempos de pandemia. Enquanto os nossos amigos não entrem, então eu quero apresentar para vocês o Luiz Fernandes. Ele é formado em psicologia, ele é mestre em psicologia, é uma das pessoas mais influentes em Portugal e, por que não dizer, na Europa, na questão do bullying e cyberbullying. Trabalha com este tema há muitos anos, é coautor do livro Cyberbullying, um guia para pais e educadores, junto com o Tito de Moraes e a Sônia Seixas. Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live. Muito obrigado pelo convite, é um prazer podermos ir trocando aqui algumas impressões e também conseguirmos esclarecer muitas pessoas, não é? Que acaba por haver muitas confusões em relação às vezes a certos conceitos, e vai ser um momento de partilha aqui entre amigos, entre colegas, acho que vai ser muito bom mesmo. E essa parceria, né, Brasil-Portugal, essa aliança que se inicia hoje, efetivamente, por meio desta live, mas ela já vem acontecendo há bastante tempo entre nós. Então, é algo assim que terá resultados positivos para ambos os países e, por que não dizer, para outros. Vamos aqui esta área adicionar. Vamos adicionar o Alexandre Saldanha. Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo. Alexandre é advogado, é educador, é escritor, é especialista em bullying, mobbing, responsabilidade civil e atua na área do bullying, cyberbullying há muitos anos, autor de diversos livros, de artigos. Então, é uma pessoa que tem gabarito para estar falando sobre essa temática. Muito boa noite, seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, professora Cleo, pelo convite. Luiz, é um prazer conversar contigo hoje. Esse encontro Brasil-Portugal é sobremaneira importante, porque o tema é um avanço para as discussões
é um sinal verde para que nós consigamos trocar experiências e talvez levar o esclarecimento que é tão necessário para a população mundial. Sem dúvida. Então, nós vamos só aguardar mais um pouquinho a entrada do nosso quarto participante, o Tito de Moraes. Acredito que ele já deva estar entrando. E, mais uma vez, você está conosco nesta live sobre bullying e cyberbullying, onde 4 profissionais, 2 do Brasil, 2 de Portugal, estarão conversando sobre essa temática, bullying e cyberbullying em tempos de pandemia. O bullying sempre foi uma preocupação no mundo todo, né? O bullying sempre existiu, mas foi mais ou menos nos finais da década de 70, de 60, início de 70, que os estudos sistemáticos se iniciaram, tendo a Noruega à frente, o professor Dan Olweus, ou Dan Olweus, como a pronúncia alguns dizem. O professor desenvolveu uma ampla pesquisa na Noruega, e outros se juntaram a ele na Finlândia e em tantos outros países. E aqui no Brasil nós iniciamos essa temática no ano de 2000, juntamente com a extinta Abrápia, que o Dr. Lauro Monteiro e o saudoso Dr. Aramis Lopes trabalhou intensamente na divulgação dessa temática. O tema eu conheci através de um livro de Dan Olweus, este livrinho aqui. Uhum. Então, foi esse livro que chamou bastante a minha atenção, e a gente sabe que nada é por acaso, né? Eu estava no aeroporto aguardando um voo para o Brasil e, de repente, vi lá numa livraria do aeroporto esse livro que me chamou a atenção. E eu começo a ler e, gente, mas isso aqui tem no Brasil. E eu lecionava nessa época, eu trabalhava em escola pública e privada, e falava, não é possível, isso acontece no Brasil, isso acontece no Brasil. E foi quando eu comecei a pesquisar em algumas escolas e identifiquei um número muito expressivo, mais de 50% dos estudantes estavam envolvidos em bullying. Então, você vê aí, desde o ano de 2000, então começam as divulgações desses dados, juntamente com a Abrápia, e logo foram juntando outras pessoas com o mesmo interesse e contribuíram muito. Hoje, o Brasil, eu não posso afirmar que é o maior, mas talvez um dos maiores países onde se tem publicações a respeito dessa temática nos últimos tempos. Mas nós não temos uma pesquisa sistemática, nós não temos uma pesquisa que pudéssemos falar no Brasil tantos por cento dos estudantes são vítimas de bullying ou de cyberbullying. O que nós temos são pesquisas localizadas, né, mas que não têm representatividade. Uma pesquisa bem grande realizada foi por meio da Plan International em 2009, e divulgado em 2010 os resultados, mas depois algumas coisas pontuais. A não ser pesquisas do Instituto Ipsos, né, também da Unicef, a ONU ela vem alertando no período do ano passado, já na pandemia, para os riscos do cyberbullying para os estudantes, principalmente no retorno às aulas. Então, hoje, com o ensino híbrido, nós temos que estar com os olhos voltados a esse tema, porque enquanto no ensino remoto, as crianças no isolamento social, as escolas fechadas, elas frequentando a internet diariamente, quase o dia todo, com tarefas, né, com as atividades escolares, então o bullying ele deixa de acontecer, obviamente, na escola, e vem para a internet no cyberbullying. E hoje, com o ensino híbrido, onde algumas escolas estão abertas, as crianças indo às escolas, aquelas que sofrem o bullying virtual, elas estão sofrendo de uma forma duplicada, que é na escola também. Então, claro que o olhar do mundo, neste momento, está na pandemia da Covid-19, que é extremamente preocupante, isso nós não estamos aqui questionando, mas os nossos olhares como educadores,
como pais, como famílias, como profissionais das diversas áreas, como governantes, devem também estar voltados ao bullying, porque é uma pandemia que deve ser combatida, que deve ser enfrentada, que deve ser exterminada. Agora, as escolas, sim, têm que se preparar com todas as medidas sanitárias para receber esses alunos na volta às aulas, né, o ensino híbrido, mas também pensar na defasagem, obviamente, do ensino, mas é preciso pensar em como receber essas crianças que estão prejudicadas, primeiro, pelo distanciamento social, pela ausência da escola e pelos problemas da própria família. Famílias que perderam emprego, perderam condições financeiras, perderam entes queridos, famílias desesperadas, desamparadas, aflitas, estressadas, que não conseguem ajudar os filhos na educação, às vezes não porque não querem, mas também porque não sabem. E as crianças estão recebendo essa enxurrada de energia, de sentimentos, de emoções, junto com as suas próprias emoções, de medo, de angústia, de sofrimento, e ainda vem o cyberbullying e o bullying se retornarem às escolas. Então, nós estamos falando de um problema que não é uma brincadeira, nós estamos falando de um problema gravíssimo, que requer emergencialmente medidas preventivas, que as escolas se preparem para receber essas crianças e que os pais se preparem também para saber o que fazer, como auxiliar os seus filhos. Não é isso? Sem dúvida. É isso mesmo. Então, eu acho que nós tivemos um probleminha com o Tito, eu não estou conseguindo localizar ele. Pelo que eu estou percebendo, ele não entrou, é isso? Tito de Moraes, entrou, está aqui, meu amigo. Tito, vamos entrar, meu Jesus. Olha aqui, quem chegou, quem entrou. Boa noite, Tito, amigo Tito. Olá, Tito. Está a meter a chave na porta. Tito, entrou, Tito. Vamos aguardar um pouquinho. Ele está acenando. Eu já coloquei ele. Saiu. É ao vivo, gente. É ao vivo assim mesmo. É ao vivo, é assim. Se vira nos 30. Vamos lá. Enviando solicitação. Olá, Tito. Não sei, não está conseguindo entrar. O Tito de Moraes, ele vem desde 2003 trabalhando com a temática do bullying. Ele é fundador do projeto Miúdos Seguros na NET, é pioneiro na segurança online de crianças e jovens, é um ícone em Portugal quando se trata do assunto segurança na internet e é um ícone também na Europa, quando precisam de alguma opinião, Google e outras empresas de grande nome, eles recorrem a quem? Tito de Moraes. Pois é. Então, esse é o grande nome, né? Tito de Moraes. Será que ele já conseguiu entrar, Tito? Não está a conseguir. Não está. Bom, mas vamos seguindo, então, enquanto o Tito entra a qualquer momento. Bom, então nós falávamos a respeito da nossa responsabilidade de pais, escolas, como cidadãos brasileiros, portugueses, cidadãos do mundo, da necessidade de fazermos algo, de prepararmos as nossas crianças para o retorno às aulas, mas que também elas sejam preparadas para o uso responsável,
ético, respeitoso dos meios virtuais. A nossa conversa vai ter como centro, como base, as pesquisas que foram realizadas na semana passada no meu Instagram, compartilhado por muitos colegas. E uma das perguntas que eu fiz na enquete: você já sofreu bullying? 81% dos respondentes disseram que sim. Como você vê isso, Alexandre? Você acha que realmente 81% sofreram bullying ou acreditam que sofreram bullying? Bom, eu vou muito mais além. Eu acredito que o número deva ser assustadoramente maior. Até porque as pessoas, ali são as pessoas que se encorajam em falar sobre isso. Se encorajam em dizer, sim, eu sofri. Acredito que o número seja substancialmente maior se pensarmos nas pessoas que não denunciam bullying, ou aliás, que nem entendem que aquilo é bullying. Então, o número é bem maior. E fico muito... Vão até a internet, falem sobre isso e que, principalmente, busquem ajuda. Eu acho que a principal chave da busca da ajuda é quebrar o silêncio. Lembra que tinha uma campanha muito interessante do Luiz há um tempo atrás, que ele falava sobre a quebra do silêncio. E foi muito interessante. Acho que nós devemos roubar honestamente essa ideia e implantar ela aqui no Brasil da forma que a professora tem feito, com enquetes, com perguntas diretas ao público, para que a gente tenha um mapeamento correto, um mapeamento verdadeiro de todas as pessoas que estão sofrendo bullying. Como você vê, Luiz, essa resposta? Realmente existem tantas pessoas que foram vítimas de bullying, ou algumas que acreditam que foram, mas não foram? O bullying sempre existiu. A falta de compreensão do próprio tema. O bullying sempre existiu. Nós, nos últimos anos, o que temos é uma maior sensibilidade já, um maior conhecimento das coisas, e daí é mais fácil, entre aspas, de detectar estas situações. Os números são, como o Alexandre dizia, acabam por ser um pouco a ponta do iceberg, que é quem denuncia, quem consegue, quem é que vai até ao fim desse processo, porque as estatísticas valem o que valem, não é? Portanto, e muitas vezes esses números acabam de estar subvalorizados, portanto, são números às vezes mais altos. Até porque há pessoas que não entendem, não sabem ainda bem o que é o bullying, ou muitas vezes já passou há algum tempo, portanto, e não sentem como sendo, também há aquela carga subjetiva. Há pessoas que passam às vezes por isso, e até quando nós falamos com os pais, parece que é algo quase normal na vida das crianças. Já tive pais que até me diziam, isso não faz mal, eles até ficam mais fortes por passar por essas dificuldades. Ninguém fica mais forte por passar por uma situação de bullying. E isso é importante que saiba e que seja salientado. Ninguém que passe por uma situação de bullying fica mais forte. E daí a importância, quando nós temos estes valores assim, os valores normalmente os estudos nos apresentam são um pouco mais baixos. Aliás, há estudos que nos dizem que o bullying tem vindo a diminuir nos últimos anos. Por exemplo, aqui há alguns estudos que têm sido feitos em alguns países, nomeadamente tanto em Portugal, mas noutros países europeus e também países como o Brasil e Estados Unidos. Só que as estatísticas, eu acho que nunca, eu estou muito no terreno, e quem está no terreno tem sempre a noção que os valores são mais elevados do que aquilo que nos apresentam as estatísticas. Portanto, eu acho que ainda há um grande caminho a fazer e temos que trabalhar cada vez mais, até pelas próprias confusões que nós sentimos que ainda existem no que é bullying, o que não é, o que se deve fazer, a questão também de cada vez temos mais profissionais preparados para isto, mas ainda há muita gente que trabalha com crianças e jovens que não sabe, ou que sabe muito pouco sobre a questão do bullying. E aqui acontece um pouco como também aí no Brasil. Os estudos que existem, tem sido uma luta que eu e o Tito temos tido ao longo dos anos, é haver um estudo de âmbito nacional que a gente consiga ter uma visão verdadeiramente global deste fenómeno. Porque o que acontece é que há sempre uma determinada zona que faz um trabalho numa determinada faixa etária e não se consegue ter uma visão real e que seja representativa da realidade.
E isso é um passo que nós temos que dar. No Brasil também parece que sim, mas nós aqui em Portugal temos mesmo que dar esse passo. Porque senão, se não soubermos as causas, os tipos de bullying, as percentagens, não conseguimos intervir, não é? E isso é o principal. Isso, existe uma grande dificuldade realmente em quantificar, né? Inclusive, a lei do bullying, a lei nacional, ela prevê que as escolas, os municípios, as secretarias estaduais, elas enviem relatórios bimestrais, né, da quantidade de bullying que se tem nas escolas. Mas isso a gente não vê acontecer em momento algum, e esses dados são de extrema importância, porque eles servirão de insumos para o desenvolvimento de estratégias de combate ao bullying. Porque sem dados, sem demanda, não existe um problema. Então, nós precisamos fazer com que esse problema ele saia de debaixo do tapete ou saia por trás da lousa, né, da sala de aula, e ele emerja, porque, caso contrário, é somente especulações. Então, a gente só tem consciência de que realmente o bullying acontece, que o bullying é algo muito grave quando as tragédias escolares, elas explodem, né? Com mortes, com suicídios, com ferimentos, com pessoas sequeladas emocionalmente, como a gente tem visto em todo o mundo, inclusive no nosso país, 2 tragédias grandes que podemos citar, de Realengo, no Rio de Janeiro, e de Suzano, no estado de São Paulo. Então, 2 tragédias assim com consequências gravíssimas, resultado de bullying. Agora, é importante que a gente saiba diferenciar, não é isso? E uma das perguntas da enquete foi exatamente essa. Há bullying entre irmãos? Nós podemos dizer que irmãos cometem bullying? Dentro de casa tem bullying na família? O que vocês acham? O enquete que foi feito pela Cleo disse que 89% das pessoas consideraram que sim, que existia bullying entre irmãos, e que 11% não consideravam, não é? Portanto, eu, na minha perspectiva, penso que é tal como o bullying no matrimónio, não é? Que também foi questionado. Portanto, acho que são coisas diferentes e que nós temos que diferenciar. Mesmo a questão de, que nós já temos falado todos, incluindo com o Tito também, a questão do bullying ser em idade escolar, ou outro termo do que bullying na escola, porque cada vez mais o bullying vai ultrapassando outros, vai abrangendo outros na escola. Porquê é que se fala muito na escola? Porque é onde a maior parte das crianças e dos jovens, dos adolescentes, passam o seu tempo. Não é? Agora, no caso entre irmãos, há aquela relação aliás, cá em Portugal nós costumamos dizer quando 2 irmãos não se dão muito bem, dão-se como irmãos. Portanto, quase como se fosse uma fatalidade, digamos assim, deles se darem mal ou de se picarem entre um e outro, não é? Mas nós não consideramos bullying, portanto, nós cá não vemos isso, portanto, vimos como são conflitos, como o que acontece no seio de um casamento é violência doméstica, nós não consideramos como sendo bullying, digamos assim. No sentido também de clarificar o que é bullying e o que não é, porque senão às tantas parece que tudo é bullying ou que nada é bullying. E ao considerar que tudo é bullying, tira-se a força e causa menos impacto ao que realmente é bullying e que tem que ser combatido, tem que ser prevenido, tem que ser alvo de uma intervenção. Perfeito. Bem, a gente só quer justificar... Só um segundinho, Alexandre. Eu quero justificar a quem está participando da nossa live a ausência do Tito de Moraes. Infelizmente, ele não conseguiu entrar, então nós pedimos desculpas para todos vocês. E numa próxima oportunidade, talvez por outro meio, a gente consiga trazer o Tito. Então, Alexandre, como você vê essa situação do bullying entre irmãos? Nós sabemos que entre irmãos existe ciúmes, não é verdade? Inveja, conflitos, brigas que são normais pela atenção dos pais, ou na disputa pela atenção dos pais ou de outros familiares, mas a maioria daqueles que participaram da nossa enquete disse que existe bullying entre irmãos. Pois é, o que o Luiz falou é perfeito e cabe muito bem, e
e essa confusão vai até além desse conceito da briga entre irmãos, da picuinha entre irmãos. Ela vai para outros meios, como, por exemplo, como aconteceu recentemente no caso dos reality shows. Né? Todo mundo dizia, fulano sofreu bullying, ciclano sofreu bullying. Em primeiro lugar, não há bullying naquela relação ali, há assédio moral. No caso da família também, ali há uma relação de assédio moral, uma violência doméstica. Depende de quem para quem é direcionada essa violência, por exemplo, entre irmãos, ou, por exemplo, entre marido e mulher, aí você vê uma violência doméstica, você pode lançar a mão da Lei Maria da Penha, se for do marido contra a mulher, ou se ele sofreu algum tipo de assédio moral, alguma coisa assim vinda da mulher, ele também pode aí lançar a mão do direito civil e do direito penal. Nos casos dos irmãos, se forem menores, aí é só ali uma questão de educação e desenvolvimento dentro da família que os pais conseguem resolver, que não precisa, né, ser levado às vias do judiciário. Já, por exemplo, nos casos do reality show, a gente tem que ter em mente que, por mais que haja uma ideia contratual, que eles assinem um contrato em que eles se ponham no risco de sofrer determinados assédios, aqui no Brasil você não pode negociar a sua dignidade. A dignidade da pessoa humana, a psique, ela é inviolável, ela é inegociável. Ou seja, não é permitido, ainda que por contrato, que você se ponha voluntariamente a situações vexatórias, humilhantes e assim por diante. Logo, não se pode falar em bullying lá nessas relações de reality show, até porque bullying é em idade escolar, em ambiente escolar ou no ambiente virtual, quando falamos em cyberbullying. Bem, lembrando também que o bullying ele acontece, sim, no ambiente escolar, virtual, mas também em outros ambientes onde as crianças que estão na escola também convivem. Como, por exemplo, em outras aulas de inglês, de matemática, atividades esportivas, clubes recreativos, agremiações, às vezes no shopping, no caminho de ida para casa ou para a escola. Então, onde essas crianças têm pontos comuns de convivência, além da escola e da internet, também acontece o bullying. É bastante comum, não é? Vítimas de bullying apanharem na rua, não é? Próximo das suas casas, no caminho de casa, é bastante comum. Então, que a gente fique atento. O bullying acontece entre pares. No ambiente escolar, é o de maior incidência e agora na internet, porque é o ponto comum onde existe uma aglomeração maior de convivência entre essas crianças em idade escolar ou essas crianças que estão frequentando a escolaridade. Onde há a educação, né, formal, existe bullying, a informal também existe bullying. Então, que fique bem claro que acontece entre pares e, geralmente, os estudantes, inclusive nas universidades, né? Onde tem essa paridade de estudantes, é chamado de bullying também. Estão perguntando aqui se há diferença do bullying que acontece aqui no Brasil e lá em Portugal. Será que existe, Luiz? Não, eu penso que o bullying, claro que há questões culturais que podem sempre pesar mais, não é? Até pela própria dinâmica. Eu estava a ouvir a Clélia falar e estava-me a lembrar a quantidade de miúdos que eu já acompanhei que tiveram que desistir de atividades que tinham extra-escola, que jogavam futebol ou que estavam na natação e tudo. Porquê? Porque muitas vezes tinham o agressor na sua turma, na sua escola, mas depois ao mesmo tempo também tinham nesse grupo em que eles pertenciam. Da escola não desistir, não é? Era mais difícil desistir, mas desse hobby que eles tinham, essa atividade extracurricular, já poderiam desistir. Portanto, mas o bullying, eu costumo dizer, o bullying não conhece fronteiras, não conhece religiões, não conhece países. Portanto, claro que há dinâmicas que têm a ver com cada país, com cada cultura, mas obviamente, eu lembro-me há uns anos de um miúdo que veio de um país muçulmano e que tinha uma série de ritos relacionados com a própria religião e que começou a ser vítima de bullying na escola, de exclusão e de gozo, de humilhação, o facto de ele ter determinados comportamentos que eram um bocadinho fora daquilo que os outros miúdos estavam habituados a ver, a assistir.
Então o trabalho da escola foi mesmo consciencializar esses alunos, a escola, os professores, no sentido de acolherem esse miúdo de uma forma positiva e que ele se sinta enturmado, não é, na escola. Porque normalmente o que acontece é que é muito mais fácil haver bullying com alguém que anda sozinho, que anda a passear pela escola, mas não tem amigos, do que alguém que está num grupo. Portanto, muitos dos projetos que às vezes nós desenvolvemos têm muitas atividades no sentido de eles terem esse acompanhamento, de estarem próximos. Costuma-se dizer, às vezes, o mote é a amizade faz mal ao bullying, porque quando há amigos não há bullying, ou há menos espaço para existir este tipo de comportamento. Portanto, eu acho que é muito semelhante. Uma outra nuance, mas é muito parecido. Então, a gente tem que perceber, assim, mais uma vez, eu quero agradecer a você que está junto conosco nesta live. Nós estamos aqui, para quem entrou agora, nós estamos discutindo a questão do bullying e cyberbullying em tempos de pandemia. É uma série que eu estou realizando e cujo um dos quadros é o Converse com a Cleo. Se você tem perguntas, envie suas perguntas. Dentro do possível, nós iremos responder agora ou mais tarde, em outras oportunidades. No privado a gente responde para vocês. Muito obrigada pela sua participação, é um grande prazer estar aqui com Luiz Fernandes de Portugal, Alexandre Saldanha do Brasil, advogado que entende muito de bullying e cyberbullying, seu trabalho junto às escolas, junto às famílias, para a contenção dessa problemática. E é importante a gente falar da gravidade do bullying, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, na minha época existia bullying, quem nunca recebeu apelido na escola? Gente, espera aí, bullying não é isso não, apelido na escola, muitas pessoas receberam, mas eu nunca recebi. Muitas pessoas, a grande maioria foi vítima. Felizmente eu nunca fui vítima, nunca fui autora, mas também eu tinha bastante medo. Eu procurava ficar assim quase invisível na escola para que não sofresse, para que ninguém me percebesse. Porque o bullying ele não acontece somente naquela diferença que ela é muito acentuada. Então, aquele menino ou menina obeso que é visível para todos, aquele menino ou menina que tem uma diferença que chama bastante atenção na orelha, no nariz, no rosto todo cheio de espinhas ou de cicatrizes, ou corpo diferente, muito alto, muito baixo, muito magro, muito gordo. Não é isso. O bullying ele acontece contra qualquer pessoa. E agora o cyberbullying, muito mais ainda. Então, não escolhe, o autor de bullying, ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor, ele não escolhe nada. É claro que existe um tipo que é muito mais fácil de ser atacado. Aqueles que vivem sempre isolados, que são extremamente tímidos. Tímidos nós somos, eu também sou tímida em diversas situações, vocês também são. Criança tem timidez, tem vergonha, mas nós estamos falando daquilo que é extremamente tímido, extremamente introspectivo, extremamente antissocial. Então, são pessoas que realmente elas não têm essa capacidade ou habilidade assertiva de dar um basta à situação. Então, não adianta o pai falar, vai lá e quebra a cara dele ou dela, porque esse indivíduo, primeiro que pode atrair a violência, ainda maior. Violência não se combate com violência. E tem grupos, né? Geralmente a ação do autor é individual, mas logo vários vão dando-lhe poder. Então vai fortalecendo esse poder, que é um poder às vezes real ou imaginário, mas faz com que dê sofrimento extremo ao outro, e um sofrimento por um longo período. Nós não estamos falando de uma ação pontual. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que são vítimas por um longo período de tempo. Muitas vezes começa lá no início da escolaridade e se arrasta além do período acadêmico. São pessoas que sofrem terrivelmente dentro e fora das escolas, que sofrem o rechaço social, especialmente quando o bullying acontece num pequeno município. Aquilo que acontece na escola extrapolam os seus muros e logo a cidade inteira está comentando.
está chamando aquele indivíduo por apelidos, humilhando publicamente. Então, ninguém resiste a isso. Então, o bullying não é uma questão somente de apelidos, não é uma questão somente de... não é implicância. Nós estamos falando de violência, violência grave. E eu quero aqui citar, assim, para você que está nos vendo, para que tenha uma certa noção da gravidade do bullying. Durante 2 anos, eu trabalhei em uma escola como voluntária na aplicação do programa Educar para a Paz. Um programa que eu criei baseado em outros programas, fiz uma adaptação, e o programa, ele deu, assim, excelentes resultados. Quando eu iniciei a primeira fase, que era da investigação, e as crianças participaram do questionário, então elas diziam assim, lá vem a mulher da violência. Então, eu tinha, na época, um carro preto e eles reconheciam de longe. Lá vem a mulher da violência. E lá chegava a mulher da violência com a investigação, com as conversas, né, para descobrir realmente o que estava acontecendo. No final de 2 anos, quando eles me viam, eles diziam, lá vem a mulher da paz. Então, houve, assim, uma mudança de conceito. Então, se houve uma mudança de conceito, até mesmo no tipo de trabalho que eu realizava, imagine a mudança de conceito em relação aos próprios colegas, onde eles viam como fracos, como medrosos, como babacas ou maricas, e depois eles passaram a respeitar, a integrar esses indivíduos no convívio social. Mas o que eu quero contar é um caso que me chamou bastante atenção nessa escola. Tinha uma criança bastante pequena, tinha 8 anos de idade, e os colegas, no horário do intervalo, do recreio, eles tinham por hábito baixar o calção, o short desse menino, e baixava com cueca e tudo, e o menino ficava com o bumbum de fora no meio do pátio da escola. Então, era muito engraçado, né? Muito engraçado. Para quem praticava, para quem assistia, menos para aquela criança que se envergonhava, que sofria, que não queria ir para a escola, que tentava se esconder dentro do banheiro no horário do recreio, mas os colegas o encontravam lá dentro e traziam para fora a força e baixavam essa roupa. Então, até para os grandes, os adultos, aquilo não passava de uma brincadeira. Era engraçado demais. Até que um dia, um dos mentores, né, o agressor principal, ele levou para a escola um cabo de vassoura cortado no meio, e o objetivo deles era, no horário do recreio, baixar o short desse garoto e penetrar esse pedaço de cabo de vassoura no seu ânus. Por sorte, algum adulto percebeu a intencionalidade, a maldade desse grupo e conseguiu interceptar. Então, casos terríveis nesses 20 anos de trabalho com o bullying, 21 este ano, eu tenho presenciado, eu tenho sabido, assim como todos vocês. Então, não me venha dizer que bullying é mimimi, que bullying é coisa de maricas, que bullying é besteira, que todo mundo já passou por isso e não morreu, e que superou. Nem todas as pessoas têm o poder de superação. Mesmo que se tenham profissionais de ajuda, nem todas as pessoas superam. Existem pessoas adultas, sequeladas pelo bullying, que não conseguem irem adiante economicamente, profissional, na questão de estudos. Existem pessoas travadas, existem pessoas que não conseguem ter relações afetivas estáveis, que não conseguem ter um processo de socialização saudável, porque em suas mentes passam essas cenas diariamente daquilo que viveram na escola há 20, 30, 40 anos atrás. Então, nós não estamos aqui para discutir brincadeira, nós estamos aqui para discutir um assunto de extrema seriedade, um assunto que chega a doer a alma de quem trabalha com isso, de quem presencia isso, quer seja na escola e muito mais na internet. Pedimos às autoridades, por favor, tomem providências. Vamos preparar as nossas escolas, os nossos professores, para receberem essas crianças cuja saúde mental está em desequilíbrio
por causa dessa pandemia, mas ainda mais acentuado por causa do cyberbullying e agora voltando à escola, o bullying que vão sofrer lá. Não existe o termo híbrido, existe ensino híbrido, mas o bullying ele se torna híbrido na escola, na internet. Por favor, vamos divulgar essa mensagem. Vamos acender um sinal vermelho de alerta para que as nossas escolas, as nossas famílias, as nossas sociedades portuguesa, brasileira e mundial prestem atenção nessa pandemia que não está matando pela Covid-19, está matando a vida, os sonhos, a alma de muitas crianças e adolescentes. Então, para a gente estar assim quase caminhando para o desfecho, a última enquete que nós fizemos foi a respeito do cyberbullying. Será que o cyberbullying tem aumentado em tempos de pandemia? Como você vê, Alexandre? O cyberbullying ele aumentou sobremaneira até porque a forma como as aulas acontecem também mudou. A sala de aula virtual passou a ser uma longa-manos, uma extensão da escola. E é ali que também acontece o bullying, só que agora de forma virtual. O bullying migrou. É por isso que é muito importante que a escola e que os professores estejam preparados para avaliar as situações que estejam acontecendo por ali, para que freiem o acontecimento do bullying. Até porque, veja, assim como a responsabilidade civil da escola acontece quando o bullying está ali físico dentro da escola, quando isso acontece lá na internet, a responsabilidade também é da escola. Por quê? Porque aquele ambiente virtual é um prolongamento da sala de aula. É como se fosse um ambiente escolar também. Nesse caso, a escola também responde civilmente, assim como responderia se isso tivesse acontecido lá presencialmente. Mas e os pais? Vocês me perguntam, como ele responde aqui no Brasil? Quando o bullying acontece lá dentro da escola, os pais respondem de forma solidária, junto da escola. Por quê? Porque a escola responde independentemente de culpa. Aconteceu bullying lá dentro, a escola é responsável imediatamente. Os pais ali respondem junto de forma solidária. Lá na internet também, a escola, enquanto a aula estiver acontecendo, a forma de responsabilização é a mesma. A escola responde de forma direta e os pais de forma acessória. Terminou a aula e aquele bullying continuou, permaneceu em outros meios de redes sociais, aí inverte. Fica os pais responsáveis, diretos, os sites ficam responsáveis de forma acessória por não estarem observando aqueles conteúdos de forma mais atenta. Há uma outra coisa, uma curiosidade para vocês. Eu sofri bullying durante a minha vida escolar inteira. Inteira. E posso garantir para vocês, enquanto não houver uma lei que obrigue com medidas jurídicas punitivas as escolas a observarem a lei, a cumprirem a lei, várias pessoas continuarão sofrendo bullying. Por quê? Porque esta lei diz assim, o bullying não pode ser cometido, mas se cometer, não dá nada, porque afinal de contas, a lei não prevê punição, então fica dito pelo não dito. Acredito que, assim como em Portugal, aqui no Brasil seja o mesmo desejo, que as escolas tenham esse ímpeto de proteger, mas que não precise ser obrigada. Mas até que isso aconteça, que a lei, então, os obrigue de uma forma efetiva. Só para a gente ter uma noção, antes da pandemia, 1 a cada 5 estudantes era vítima de cyberbullying. E agora, com a pandemia, nós não temos um índice que nos possa guiar, porque não existem pesquisas, né, que nos dê essas informações. E em Portugal, Luiz, como que está essa questão? Qual é o índice de bullying? Já foi detectado nessa época da pandemia? Sim, aqui em Portugal foi feito um estudo durante o primeiro confinamento, que ocorreu ali entre março e maio. Houve uma colega que fez um estudo sobre as questões do cyberbullying. E houve um aumento muito significativo. Portanto, dos participantes nesse estudo, 61,4% afirmaram-se ter sido vítimas de cyberbullying durante aquele período, durante os meses de confinamento com o ensino híbrido.
e também foi verificado que cerca de 9 em cada 10 participantes nesse estudo admitiu ter assistido a situações agressivas, a situações de cyberbullying, e 50% dessas pessoas, portanto estamos a falar em 90%, né, 9 em cada 10, e 50% desses 90% das pessoas envolvidas referiram que interviram, portanto, de alguma forma, ou chamaram a atenção do agressor, ou tentaram de alguma forma dar algum apoio à vítima, mas a verdade é que metade, 50%, não fez nada, portanto, assistiu. E eu, muitas vezes, nas sessões que nós fazemos, quer eu, quer o Tito, focamos muito uma questão que é quando nós assistimos a uma situação de bullying ou de cyberbullying e não fazemos nada, não estamos a ser neutros. É uma posição que estamos a tomar. Portanto, eu quando passo por um sítio na escola e vejo uma situação e nada faço, ou quando tenho conhecimento ou assisto ou até recebo algum conteúdo de cyberbullying e não faço nada, não estou a ser neutro, estou a tomar uma posição que é dar força e perpetuar aquelas agressões, dando força ao agressor. E isso é importante eles terem essa noção, porque muito do trabalho que nós temos feito é a questão de capacitar os observadores, quer online, quer presenciais, e é muito importante porque são eles que fazem parte. Aliás, nós costumamos dizer uma coisa que é, os miúdos têm que estar envolvidos, as crianças, os jovens, nesta questão, e não ser só vistos muitas vezes como parte do problema, devem ser vistos como parte da solução. Portanto, eles têm que estar envolvidos. Nós adultos temos que fazer tudo e dar-lhes o apoio todo, mas os principais intervenientes, ou um dos principais intervenientes, portanto, colocando no terreno muito das coisas que nós defendemos. E a verdade é que, como reforçando, indo só um bocadinho atrás, mas reforçando aquilo que quer o Alexandre, quer a Cléo estavam a dizer, o bullying não é brincadeira nenhuma. Eu acompanhei um miúdo há uns tempos atrás, eu perguntava-lhe como é que é o teu dia na escola, e ele dizia-me, eu chego à escola e tenho aulas, depois tenho tortura, depois tenho aulas, depois tenho tortura. Enquanto nós não deixarmos que o bullying deixe de fazer parte de tudo, das aprendizagens da escola, do dia-a-dia, do cotidiano das crianças e dos jovens na escola, nada vai resultar, como é óbvio. Portanto, eles têm que entender, e os adultos que estão na escola e noutros espaços, têm que entender que isto não é brincadeira nenhuma e têm que ser vistos como elementos protetores dessas crianças, e eles têm que sentir que, quando vão procurar ajuda, têm essa ajuda. Porquê? Porque aqui os estudos em Portugal, cerca de 60% das vítimas não conta absolutamente nada a ninguém. Portanto, e daí a importância dos observadores poderem fazer alguma coisa. E eles, quando nos veem, eu estava a ouvir a Cléo a dizer a senhora da violência e a senhora da paz. Eu lembro-me de um miúdo também que chegou de novo à escola, veio ter comigo, eu senti-me assim observado, e ele veio ter comigo e perguntou-me, desculpe, o professor é aquele senhor que mata o bullying cá na escola? Eu tinha ouvido falar que quando era alguma coisa do bullying era eu que fazia. Portanto, estou a contar isto no sentido em que é importante que eles percebam que há adultos que são diferentes, se calhar, de outros, e que estão lá para os ajudar. Isso é fundamental, porque não há nenhuma escola onde não exista bullying, não há. E cada vez mais, com esta migração do ensino híbrido e com cada vez a maior permanência online, tem-se verificado um decréscimo, como é óbvio, se eles não estão na escola de bullying, mas um aumento de cyberbullying muito significativo. E uma das coisas, só para terminar, uma das coisas que nós temos feito cá em Portugal também, é até através de uma associação que eu e o Tito fazemos parte, e estão aí outros colegas, a Márcia também, parte do nosso grupo, que é a questão de tentar ao máximo sensibilizar professores, técnicos, que estão muitas vezes em situações online, para tentar perceber as questões do bullying, do cyberbullying, mas também questões relacionadas com os maus tratos e outras situações também. Portanto, é importante nós estarmos muito atentos a esta questão, porque senão não se consegue fazer nada e não se consegue alterar. E cada vez, alguns estudos que foram feitos também, numa escola onde existe um projeto anti-bullying, há uma redução de pelo menos 50% dos índices de bullying naquela escola.
E isso faz toda a diferença. Claro que nós, se calhar, nunca vamos conseguir acabar com o bullying totalmente. Mas eu costumo dizer, podemos não conseguir acabar com o bullying no mundo, mas conseguimos acabar com o bullying no mundo de algumas pessoas, de algumas crianças e de alguns jovens. E isso fará toda a diferença porque são sementes que vão ficando para o futuro. É isso aí. Você está conosco assistindo a live Bullying em Tempos de Pandemia. Estamos aqui com o Luiz Fernandes, de Portugal, psicólogo, trabalha nessa questão do bullying há muito tempo, com vários livros publicados, vários artigos, um deles, o Cyberbullying, um guia para pais e educadores, juntamente com Tito de Moraes e Sônia Seixas. Estamos também com Alexandre Saldanha, advogado, educador e escritor, que atua na questão do bullying, do mobbing, e tem trabalhado incessantemente nessa problemática. E eu gostaria de saber o seguinte, você acha, Alexandre, que as escolas brasileiras estão preparadas para o enfrentamento, o regresso às aulas, sejam no ensino híbrido, ou remoto, ou presencial, para o enfrentamento ao bullying e cyberbullying? Agora, com a mudança do que é bullying, com esse sistema híbrido, o bullying praticamente mudou junto. Eu acredito que é uma novidade para todo mundo. É uma novidade lá para Portugal, é uma novidade aqui para o Brasil e é uma novidade para todas as escolas, que agora, mais do que nunca, aproveitar esse período de recolhimento popular para que se debruce na matéria, para que procure alternativas de contenção e formas de detectar cada uma dessas novas formas de bullying. Porque é como se fosse ali uma nova onda, uma nova forma, né? Esse sistema híbrido vai nos causar a obrigação de estudar outra vez. Nós, os especialistas, e principalmente as escolas, que vão ter que se preparar seus professores, preparar uma nova forma de conscientização aos seus alunos e, principalmente, sedimentar uma nova forma de cultura de paz. Posso só dizer... Uma pergunta... Sim. Não, ok. Dizer, eu há pouco não queria só clarificar em relação a Portugal. Aquela questão da responsabilidade da parte da escola, dos comportamentos de bullying. Aqui em Portugal, o que nós notamos em relação ao bullying, é relativamente já aceite pelas escolas a sua cota-parte e a importância, ou pela positiva ou pela negativa, nesse sentido. Em relação ao cyberbullying, não sentimos isso. Portanto, aqui as escolas sentem um pouco que o bullying tem a ver com elas, passa-se no espaço físico da escola. O cyberbullying não. O cyberbullying não tem nada a ver com a escola. Passa-se nos celulares deles, passam-se na internet, nas redes sociais, não tem nada a ver com a escola. Tem sido uma luta que eu, o Tito e outros colegas temos tido, no sentido deles pensarem que também fazem parte, não é? E que são corresponsáveis em relação às situações de cyberbullying. Não é por ser a escola, não é? Que não é, porque até muitas vezes passa-se dentro da escola, nos dispositivos digitais deles, mas dentro da escola. Mas aqui não há muito essa tradição. Ainda é o bullying sim, mas o cyberbullying não tem nada a ver connosco. Veio uma pergunta agora, Alexandre, no meu celular particular. A pessoa quer saber o seguinte: se ela sofreu bullying no passado, no seu tempo escolar, hoje uma pessoa adulta, ela consegue entrar na justiça e provar que todos os problemas de ordem emocional que ela tem hoje é resultado do cyberbullying? Ela pode com uma ação indenizatória, como a gente já viu nos Estados Unidos, na Austrália. Isso é possível na legislação brasileira? É uma pergunta muito pertinente. Sim, uma pergunta muito pertinente. Que, veja, no Brasil, para qualquer tipo de assédio moral, inclusive o bullying, você tem 3 anos para ingressar com a ação, desde a data em que ocorreu a última ação danosa, em que ocorreu a última lesão. Entretanto, para as crianças lá, para os menores de idade, esse prazo só passa
ocorrer quando ela completar 18 anos em um dia. Ou seja, no dia seguinte do aniversário, começa-se a contar o prazo de 3 anos. Passou 3 anos, infelizmente, ali ela não tem mais direito porque o dia prescreveu. Então já está prescrito, infelizmente. Como, Alexandre, a legislação brasileira, nós sabemos que não existe uma legislação específica que criminaliza o bullying ou o cyberbullying, mas o que a família deve fazer quando o filho ou a filha é vítima de bullying na escola? Bom, na escola, num primeiro momento, deve procurar a direção e se reunir com a direção, tentar, num primeiro momento, a resolução do problema de forma administrativa. Não aconteceu isso? Direcione para a Delegacia da Infância e do Adolescente, faça um boletim de ocorrência e, se for, por exemplo, cyberbullying, tire o print de todas as ofensas, leve para a delegacia para que sirva como prova. Mas, se você quiser entrar com uma ação de indenização lá contra a escola, e se este cyberbullying começou lá, você vai até o cartório, faz uma ata notarial, que é um documento público, lá de todos os xingamentos que você sofreu na internet. Faz uma ata notarial porque esse documento ganha o peso de documento público. Você não importa daí se o agressor retirou todas aquelas ofensas do ar, você passa a ter um documento público incontestável. Daí por diante você procura um advogado e pode ingressar com uma ação, tanto na Vara da Infância e da Juventude, quanto na Justiça Civil Comum. Vale dizer que crianças não podem figurar nem como polo ativo ou passivo em nenhum tipo de ação lá no juizado especial. Ou seja, não adianta você tentar, por si próprio, procurar lá os seus direitos no juizado especial. Luiz, aqui no Brasil nós temos uma seara do direito em que a própria pessoa pode buscar os seus direitos, as suas reparações, civil ou criminal, sem advogado. E lá se chama juizado especial, civil ou criminal. Nesse caso, ela não precisa de advogado, mas dentro dessa modalidade, a criança ela não pode ser nem réu, nem autor de nenhum tipo de ação. Nesses casos, a criança, então, os pais, então, têm que buscar a justiça comum, a justiça civil e a justiça criminal. Essa é a minha dica de ouro para quem está aqui nos assistindo. E os pais aqui precisam ser os representantes dos seus filhos que são menores de idade. Isso. Os pais são os representantes legais dos seus filhos, tanto no polo ativo ou quanto no polo passivo. Lá no Código Civil diz que os pais são responsáveis pelos seus filhos por todos os atos danosos que eles venham a cometer contra outro, seja de forma dolosa ou de forma culposa, seja com vontade ou sem querer querendo, né? Os pais são responsáveis por isso. Aconteceu na escola, pai e mãe respondem junto. Aconteceu fora da escola, pai e mãe respondem também. Luiz, em Portugal, a gente vê essa realidade dos pais também judicializando ações ou não é comum? Nós em Portugal não temos legislação específica ainda, quer para o bullying, quer para o cyberbullying. Em termos de queixa, o que é feito é desdobrar os vários artigos do Código Penal, não é? E aí, ou é coação, ou é assédio, ou é agressão, portanto, e desdobrar assim dessa forma. É a única maneira que se tem ainda neste momento, e isso também é algo que de vez em quando é falado na sociedade, a questão de tipificar até o bullying como um crime público. Já há uns anos, há cerca de 10 anos, houve essa questão que teve um pouco em análise, só que depois acabou por não avançar, até porque quem trabalhava nesta área também teve um pouco contra, porque era muito punitivo, portanto não tinha aquela vertente mais pedagógica e preventiva era no sentido só de criminalizar, portanto, os comportamentos, mas depois não era feito nenhum trabalho pedagógico. Acontece, por exemplo, um tipo de comportamento vai suspenso uns dias para casa, o que o acaba por não aprender nada, portanto, com a ação, portanto, tem que haver uma vertente pedagógica. E não havia isso, acabou por cair. Aqui, normalmente, eu quase sempre o que digo
quando alguém me procura em termos de ajuda, quando o filho é vítima de bullying, o que é que eu devo fazer? Eu costumo dizer, a primeira coisa é dar-lhe um abraço. Dê-lhe um abraço e diga-lhe que está tudo bem e que a partir daí você está atento e que vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que as coisas sejam resolvidas. Como o Cristina dizia bem, também a questão de contactar a direção da escola, o órgão de gestão da escola e o professor, neste caso aqui nós designamos o diretor de turma, que é o professor responsável pela turma, não é? Tem vários, mas há um que é o diretor de turma, falar com ele, tentar perceber se ele se apercebeu de alguma coisa e ao mesmo tempo fazer essa queixa. Nós temos aqui também a escola, um programa que se chama Programa Escola Segura, que tem a ver com a Guarda Nacional Republicana e com a Polícia de Segurança Pública. Portanto, são duas autoridades policiais e que fazem esse acompanhamento de proximidade com as escolas. Portanto, acabam de ser um bocado um elemento entre as autoridades, é como se fosse duas polícias, dois tipos de polícia, mas mais vocacionados para crianças e jovens e para problemas relacionados que vão desde o bullying, as questões do vandalismo, as questões do tráfico de droga, portanto, tudo o que sejam esse tipo de comportamentos. Portanto, também é bom às vezes envolver esta entidade, principalmente se a escola não dá muito seguimento à situação. E depois temos as entidades públicas, como é o caso da Direção-Geral de Educação e o próprio Ministério da Educação, portanto, fazer queixa. Portanto, são uma série de patamares que podem ser a pouco e pouco, não logo todos, não é? A pouco e pouco, tentar chegar até que haja uma averiguação e alguma forma, portanto, uma consequência para o agressor. Ok, eu tenho uma notícia que não é muito boa, nós estamos finalizando, chegando já a 1 hora de bate-papo, o tempo passa muito rápido, e eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão junto conosco nesta live, nessa primeira live da série Bullying em Tempos de Pandemia, no quadro Converse com a Cleo. Muito obrigada, Alexandre Saldanha, por sua participação. Muito obrigada, Luiz Fernandes. Obrigada mesmo ao Tito, que não conseguiu entrar, mas logo teremos outras lives com o Tito, com o Alexandre, com o Luiz, com outros integrantes do nosso grupo, profissionais de extrema relevância, ícones também na questão do bullying. Não dá tempo de nomear a todos aqueles que entraram, que estão nos assistindo. E fica aqui o nosso apelo para que você não encare o bullying como brincadeira. Bullying não é brincadeira, bullying é violência, é uma violência grave que envolve crianças, adolescentes, jovens e causa estragos na vida da pessoa, estragos esses que podem durar além do período acadêmico ou por toda a vida. Então, nós estamos aqui empenhados em extirpar, ou pelo menos a reduzir a níveis, não vamos dizer toleráveis, porque ninguém tolera a violência, mas uma redução significativa dessa forma de violência em nossas escolas, na internet, e que, quiçá, possamos construir uma cultura de paz nas escolas, nas famílias, em nossa sociedade. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco e até uma próxima oportunidade. Até mais. Um abraço. Até mais.